queridos, boa noite, mais uma live de domingo começando, em que nós tratamos sobre o comportamento humano. Hoje nessa live, o tema que nós vamos explorar é algo que ressoa profundamente em todos nós. Tenho recebido uma demanda cada vez maior sobre esse tema. As nossas relações amorosas que não estão funcionando. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que parece que a conexão harmoniosa está faltando. As reclamações sobre isso se tornam cada vez mais frequente para mim. Hoje a gente vai focar num aspecto que é fundamental para que a gente possa estar transformando a maneira com que nós nos relacionamos, o propósito e o sentido das nossas relações. Por que é tão importante ter um propósito claro em um relacionamento? Nós veremos isso com clareza hoje. Como o sentido e o cuidado mútuo pode ser a chave para superar todos os desafios e criar uma conexão mais profunda e mais satisfatória nos seus relacionamentos. Nós vamos trilhar aí, ao longo desses 40 minutos que nós estaremos juntos, questões. Eu vou oferecer alguns insights para vocês sobre como nutrir e encontrar propósito nas suas relações. De tal forma que você possa promover um ambiente de crescimento real, respeito e uma verdadeira parceria. Fica com a gente aqui, se você está assistindo depois, assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser enriquecedor e vai poder estar colaborando com a transformação das suas relações, queridos. Estão chegando aqui depois. Então, amados, nós vamos a 6 pontos importantes. Tenho recebido uma demanda grande mesmo, trazendo que o que não está fazendo sentido na vida das pessoas é realmente as relações amorosas delas, sabe? Na sua grande maioria. Então, decidi fazer essa live e vou fazer uma série de vídeos no Reels aprofundando esse tema. Hoje eu vou trazer 6 pontos importantes: o propósito como a base da relação, a importância do crescimento pessoal e conjunto entre as pessoas, o papel e o cuidado e o respeito, a comunicação clara sobre as expectativas e a necessidade do outro e o valor de revisar sempre e reavaliar o propósito das relações. Então, nós vamos ao longo desses 40 minutos aqui, mais ou menos, vou responder perguntas para vocês, falar a respeito disso que está diretamente ligado ao comportamento humano e ao comportamento de uma relação. Olhar e prestar atenção que o que faz uma relação é o comportamento que ambos têm nessa relação. Nós precisamos ter clareza nisso. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, e deixem suas perguntas se vocês tiverem aí perguntas. O primeiro ponto que eu quero trabalhar é justamente o propósito como base da relação. Um relacionamento bem sucedido, e é só vocês observarem e perguntarem para pessoas que estão à sua volta, que se relacionam, que têm um relacionamento íntimo, são companheiro e companheiro, casados, etc., né? E que você sabe que não é um relacionamento fake, né? Porque tem muitos relacionamentos que são fakes. São relacionamentos que parecem que são felizes, mas na realidade não são. Falta substância neles. Eu estou dizendo naqueles que você tem certeza absoluta que é um casamento feliz. Eu tenho alguns exemplos à minha volta, como meu tio Luiz Augusto e minha tia Rosa Maria, por exemplo, né? A construção do relacionamento que o meu filho e minha nora construíram, o Luiz Paulo e a Thaís, são relacionamentos que eu olho e vejo, são relacionamentos
que têm verdade, são bem-sucedidos. Todos eles têm um propósito compartilhado. Essa é uma dica importante. A base do relacionamento precisa ser um propósito compartilhado. Isso que vai dar sentido à união desse relacionamento. Se você não tiver um propósito compartilhado com seu companheiro, a sua companheira, seu relacionamento está fadado ou a ser destruído ou se tornar um relacionamento que não tem substância, não tem união verdadeira. Se tornam amigos, aquele relacionamento que se torna amigo, ou simplesmente estão num convívio por interesse, porque os filhos ainda ainda estão pequenos, ou eu vou me separar, vou ficar com quem, então é melhor ficar com essa pessoa, e assim por diante. Mas todos os relacionamentos, absolutamente todos os relacionamentos que têm essa característica de um casal feliz, né, e naturalmente feliz, tem um propósito compartilhado, e isso que dá sentido a essa união. Quando esse propósito ele é claro e alinhado, as pessoas ficam mais comprometidas. Há um comprometimento, uma motivação a produzir juntos para superar os desafios, porque os desafios eles vão acontecer nas relações, nas minhas, nas de vocês, de qualquer um, desde que o mundo é mundo. Mas quando há um propósito claro, um sentido e um propósito claro, alinhado, essas problemáticas, esses desafios, as pedras que aparecem no meio do caminho, elas são superadas. Eu lembro do meu próprio casamento, né, com a mãe das minhas filhas. O que fez, na verdade, nós nos separarmos é não termos um propósito claro. Tiveram outros ingredientes? Claro que tiveram. Imaturidades, tem outros ingredientes. Mas nós não tínhamos um propósito claro. E partia já de mim. Eu tinha um propósito meu, que se tivesse alinhado comigo, ótimo. Se não, eu iria me separar. Isso não é um casamento. Imagina, eu vivi 16 anos, 12 anos casados e mais 4 anos com essa pessoa, né? Com a mãe das minhas filhas, com a Cristina. E naquele momento eu não sabia disso que eu estou dizendo para vocês. Se eu soubesse, talvez tivesse mudado muita coisa, né, nesse momento. Então, sem um propósito, os conflitos eles podem se tornar mais frequentes e muito difíceis de resolver. Esse é um ponto crucial para que uma relação possa realmente se tornar próspera, feliz. E tornar próspero e feliz não significa não ter problemas. Isso tem que estar muito claro, né? Terá problemas, terão problemas, desafios a superar em todas as áreas. Mas se você tem esse propósito claro e ele está alinhado com os dois, tudo fica mais fácil de se resolver e a harmonia, a clareza fica presente na relação. Se você tem dúvidas, né, sobre as coisas que eu estou trazendo, pensamentos, indagações que venham a você, escreva aqui, escreva aqui no chatzinho, coloque que é importante, como a Luzia Solange acabou de colocar, isso é verdade, interaja porque é importante. Também aperte esse coraçãozinho aí, para que mais pessoas venham. O Instagram ele precisa de movimento. Se tiver movimento, coraçãozinho, escrevendo no chat, compartilhando no aviãozinho, isso faz com que multiplique. Não seja egoísta, né? Não seja guloso, não seja avarento. Compartilhe aquilo que você está recebendo com outras pessoas. Se você está aqui é porque é importante, então pode ser importante para outras pessoas. Compartilhe. Segundo ponto, dentro do que nós estamos falando, é a importância do crescimento pessoal e conjunto. Que os dois estejam juntos. O crescimento pessoal e o crescimento conjunto com o casal. Se isso não tiver, a relação saudável, frequentemente, elas promovem mesmo um crescimento pessoal e conjunto. Isso é a base completa e total. Completa e total. Quando ambos veem a relação como uma oportunidade
de desenvolvimento mútuo e tem apoio, isso vai fortalecendo o vínculo e a satisfação da relação. Então, você veja, olha o ponto que eu estou trazendo e olha o raio-x e o panorama que nós temos na vida hoje, com essa série de problemas que nós estamos tendo de divisão, de ideologia, de brigas, né, por uma questão de gênero, de autoafirmação na questão do gênero. Não é possível. Não é possível. Se isso estiver presente, né, em uma relação, significa que a relação ainda é uma relação adolescêntica. Porque essa é uma problemática adolescêntica no mundo hoje. O mundo também tem a sua idade de mentalidade. E a idade da mentalidade hoje, humana, no comportamento humano em geral, é tipo 11, 12 anos de idade. Então, se você tiver com um discurso ou com uma mentalidade da massa, pode saber que você está com um comportamento de 11, 12 anos de idade dentro das suas relações e não vai ser possível isso evoluir. Não é possível. Novamente, nós precisamos olhar para as relações que são saudáveis como modelo. Olhar, mas olhar profundamente. Não é aquela relação fake que parece, né, que socialmente está tudo bem, em casa é uma briga só. E é fácil saber disso. É fácil saber se isso acontece. Então eu estou dizendo de relações realmente estruturadas, que vivem problemas, que vivem perrengues e que passam e que você vê realmente que tem uma união. Essas pessoas, elas têm um crescimento em conjunto, têm um crescimento mútuo. O crescimento de um é o crescimento do outro. São parceiros. Eles utilizam as oportunidades e se desenvolvem mutuamente se apoiando. Eles fortalecem esse vínculo e a satisfação na relação. Se a relação não promover um crescimento, ela com certeza vai se estagnar e a gente já sabe que o contrário de paz é a estagnação. E aí, com essa estagnação, vem guerra, vem conflito, e com ele vem o fim da relação. É simples assim. Então, um ponto muito importante, se você quer ter uma relação verdadeiramente próspera, além de não ficar olhando para o outro, isso é muito importante, né? Ficar apontando o dedo para o outro, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um autodesenvolvimento, um autoconhecimento pleno e puro de uma relação. De que olha o comportamento de um e de outro e do casal. E olha isso com o eu observador que eu sempre digo. Com aquele eu observador, observando de fora, sem querer ficar defendendo posição. Casal que quer ficar defendendo posição, esse é um problema grave. Né? Só um segundo, por favor. Senti um cheiro aqui, eu achei que meu fogo ficou ligado. Não. Então, vejam, que é o meu caso. Né? Quando eu me separei da Cristina, da mãe das minhas filhas, tinha uma defesa de posição profissional minha, né? E tinham outras questões, mas nesse aspecto é isso, né? Para fortalecer o vínculo precisa ter um crescimento mútuo. Ambos os parceiros precisam estar preocupados com o seu parceiro, no desenvolvimento dele, e esse desenvolvimento alinhado com os propósitos, como nós falamos no primeiro ponto. Tem uma pergunta aqui. A base do amor é fundamental, porém necessita de uma estrutura de verdade, não é? Isso, exatamente. Esse é um ponto, Fada, muito, muito importante. É interessante isso que você está perguntando, porque eu tenho uma das minhas mentoradas, né? Ela está numa fase, exatamente essa fase, né? E é uma fase que normalmente ela não vem com 30 anos.
É raro um casal com 30 anos, 35, até 35 anos pensar nisso. Eles estão pensando na profissão, estruturar a profissão e acha que é ele que vai dar conta, que o outro tem que dar conta por ele. E isso não é verdade. Se você tem menos que a cidade e você sacar isso antes, você vai ter muita felicidade na sua vida. Meu filho, ele na realidade, ele teve a bênção dos deuses de me ter do lado e de ter a mãe da Thaís do lado dela, porque e de nós dois conversarmos a mesma linguagem. Então toda vez que eles tinham uma crise, a gente se falava. Eles falavam pra gente, a gente se falava, segurava a onda, dava consciência, tranquilidade para que eles pudessem crescer, resolver aquilo que estava aparecendo, e assim eles foram crescendo paulatinamente, né? E hoje eles têm uma relação muito bem estruturada, muito bem estruturada. Eu e a Lili demos esse suporte para os dois, né? Então é muito importante você ter essa questão, obviamente, do amor pela outra pessoa. E aí aqui entra essa questão das camadas do amor, o amor porneia, o amor estrogê, o amor filia, são tipos de amor, um amor mais sexual, um amor mais familiar, um amor mais hormonal. Esses todos são amores que eles flutuam numa relação, né? E são importantes ter a pegada sexual, obviamente, né? Claro, você se relacionar e se der bem, né? Casar com o seu parceiro, sua parceira na cama. Isso é muito importante. Isso não dá para descartar. Mas as pessoas acham que isso é o importante, que todo o resto não é importante. Não. Uma relação se constrói. Esse amor agape, um amor que é incondicional, um amor em que você olha para a pessoa e você quer o bem dela, isso se constrói. Isso não se faz assim. Eu escutei uma coisa essa semana que me fez refletir e, de certa forma, é verdade, não da forma que eu acho que estava trazendo, mas eu acho que é verdade, né? O que estava se trazendo você tem que, de sopetão, no começo do seu relacionamento, antes de casar, você tem que terminar a sua relação sem dizer o porquê. Como estratégia. Termina o relacionamento e veja qual é a reação da pessoa ao você fazer isso, né? Se é uma pessoa que realmente te quer bem, quer ter você, não por dependência, não é disso que nós estamos falando, pelo amor de Deus, fica comigo, senão minha vida vai acabar. Não, nada disso, né? Se ela quiser, mas por que isso está acontecendo? Não, você apagou todas as fotos, você fez isso, tomou essa atitude, não estou entendendo, isso está... E tem uma atitude tranquila em conversar, entender aquilo. Se a pessoa tiver uma reação reativa, negativa, começar a falar mal de você, é exatamente o que ela faria quando ela fosse separar de você. É simples assim. Então a lógica tem sentido. A forma com que foi trazido isso, não. Eu não acredito em manipulação, né? Você manipular uma situação para ver o outro, etc. Eu não acredito nisso numa relação madura, né? Como eu estou dizendo, né? A manipulação é algo que realmente traz muito prejudica, traz questões prejudiciais à relação, né? Sedução, manipulação, não é bom. A não ser que você faça isso consciente, numa pegada sexual, por exemplo, em que ambos estão sabendo disso, né? Que está tendo uma sedução, beleza. Senão, não é legal. Eu estou falando de uma relação verdadeiramente madura, né? Mas que isso tem que avançar muito, né? Além só do amor. A estrutura, ela se constrói. Uma relação, como uma empresa se constrói, uma relação se constrói. E aí eu estava dizendo dessa mentorada, que ela está com 40 e poucos anos e ela está exatamente nessa pegada, numa pegada de construir a relação. E aí o tempo todo ela tem uma indagação, mas será que eu amo? Né? E esse amor é esse amor das borboletinhas
no estômago, né? E que é a coisa da paixão, etc. E toda vez eu tenho que voltar a isso de novo, né? E dizer, peraí, mas qual é o amor que você está dizendo, né? Não tem as qualidades de um rei que você classifica? Tem. Não te trata como uma rainha? Trata. Então, e você tem ojeriza? Não. A sua relação sexual? Não, a gente se dá super bem na cama. Então, o que você está esperando? Você tem que construir uma relação, cara. É isso que você tem que fazer, é o que você está fazendo, construir uma relação. E entender que você pode se separar hoje ou pode se separar daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então por que fazer isso agora, só porque tem uma dúvida? A dúvida é o medo que você está. É o modelo antigo que você tem de um relacionamento. Essa é a grande sacada da história. Então, queridos, primeiro ponto de 6 que nós vamos trazer aqui. Propósito como base da relação, alinhar o propósito. O segundo, a importância de crescer mutuamente, crescer junto, né? Crescer em conjunto, e você está proporcionando isso também ao seu parceiro, né? A sua parceira. O terceiro ponto é o papel do cuidado e do respeito. Isso é muito importante, né? Cuidar um do outro, isso mantém o respeito mútuo. E eles são fundamentos para qualquer saúde de relação. Então, quando eu estou dizendo cuidar, é cuidar mesmo, né? É você demonstrar isso, não demonstrar para dizer estou cuidando, mas é cuidar mesmo, né? É no olhar, no falar, no bem querer, no bem olhar, no bem fazer, no bem dizer. Eu não preciso nem passar por esse ponto, eu acho que nessa live e para minha audiência, que essa história, entendeu? Do parceiro ficar falando mal do parceiro para os colegas, isso não cabe aqui, né? Isso é absolutamente muito infantil. Isso não tem nem 11 anos de idade, tem talvez 8 anos de idade. Não estamos falando disso, né? Eu nem quero abordar isso porque eu penso que na minha audiência nós já superamos muito isso. Se nós estamos querendo uma relação harmoniosa e uma relação prazerosa, uma relação de amor mútuo, uma relação de crescer mutuamente, uma relação de plena felicidade, não cabe de forma alguma você falar mal do seu parceiro para ninguém, nem para você mesmo, nem para você mesmo. E se isso estiver acontecendo, você precisa externalizar isso com o seu terapeuta ou com o seu próprio parceiro em relação a isso. E não é para aquele discurso, aquele ditado popular que é bem infeliz, né? Estou jogando contra o time, não joga contra o seu time, não, isso é bobagem, né? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um pleno cuidado, do cuidado que você tem com um filho. Não é seu filho, mas é o cuidado que você tem com uma pessoa amada. Esse cuidado precisa estar presente. E se ele não está presente na sua relação, seja porque o outro não está cuidando de você, né? Ou porque você não está cuidando do outro, isso precisa ser revisto. E parte de você, não parte do outro. Não fique esperando o outro fazer isso. Porque também há uma questão de reverberação e de vibração. A partir do momento que você faz esse movimento, o outro vem junto. E se o outro não vier junto, então há um campo para poder sentar e conversar a respeito disso. Dizer, olha, espera um pouquinho, se a gente não cuidar da gente, a gente vai cuidar de quem? Se eu não cuidar de você, eu vou cuidar de quem? Se eu estou escolhendo você como minha rainha, se você está me escolhendo como meu rei, espera um pouquinho, então que nós nos tratemos como reis e rainhas. Que esse é o nosso papel aqui. Senão, as coisas não funcionam. O propósito não é apenas sobre objetivos comuns. Isso tem que deixar muito bem claro. Ele também passa de como os parceiros se tratam e se apoiam. Além da questão do propósito. Mas como que se dá? Quais são as ações, os pequenos passos nessa direção? A falta de cuidado e respeito
ela mina absolutamente qualquer sentido da relação. E ela vai criar conflitos, com certeza. Absoluta, com certeza. Há de ter esse cuidado. Mas eu venho perguntando para a minha audiência. Muitos de vocês me relataram isso. Qual é o que não está funcionando? Está faltando propósito e não está funcionando na vida de vocês? Eu tenho perguntado para vários de vocês. Minha vida sentimental, minha vida amorosa e etc. E eu faço uma única pergunta. Como você está cuidando de você mesmo? Essa é a pergunta que eu faço para todos. Como é que você está cuidando de você mesmo? – 100% da resposta é: não estou cuidando de mim. Como você vai cuidar de uma relação? Como você vai cuidar do outro se você não está cuidando de você mesmo? Diga para mim se é possível isso. Como é que você vai cuidar do outro? Como é que você vai cuidar da relação se você não está cuidando de você mesmo? Não é possível. Nós precisamos adquirir essa prática do bem olhar, do bem querer, do bem dizer, do bem amar. Isso é muito importante. Então vejam, primeiro ponto, para que a gente tenha uma relação verdadeiramente próspera e feliz, é o propósito estar alinhado. Ter um propósito em comum, ele está alinhado. O segundo ponto que eu trouxe é que tem um crescimento pessoal em conjunto, que esteja em conjunto. O terceiro é o respeito mútuo e o cuidado com você e, portanto, com o outro, nessas qualidades que eu trouxe. Se você tem sua pergunta, coloque aí, olha, minha meia parente aí, a Marli Guedes. Eu sou Guedes também, esse G do Luiz Marcelo, GC é Guedes, viu, Marli? Nós viemos de Braga, os dois. O brasão dos Guedes está lá em Braga, em Portugal. Muito bem, quarto objetivo aí, no caminho de ter uma relação próspera e feliz. Se é que você quer ter uma relação próspera e feliz. A comunicação clara sobre as expectativas e a necessidade. Uma comunicação. Uma comunicação não violenta, uma comunicação clara. Hoje eu falei para um dos membros da minha equipe, falei sobre isso, falei sobre a comunicação. Que você tem um emissor, né? E você tem um receptor, você tem um meio. E a responsabilidade é sempre do emissor, nunca do meio nem do receptor. Se uma comunicação não estiver funcionando, seja com quem for, o emissor tem sempre que rever o que é que ele não fez, o que ele poderia fazer para poder estar melhorando aquela comunicação. Independentemente do outro, né, do receptor, ter um bom entendimento ou faltar um bom entendimento para ele, isso não cabe a quem está fazendo a emissão da comunicação. E aí esse membro da minha equipe disse para mim, eu entendi seu ponto de vista. Eu falei, não, esse não é um ponto de vista, isso é premissa de uma boa comunicação. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com comunicação que todo mundo deveria estudar minimamente. O que é emissor, o que é transmissor, o que é meio, como é que funciona isso, coisas básicas de uma comunicação. Então, quando a gente fala de CNV, comunicação não violenta, por exemplo, passa por tudo isso que nós estamos falando. E passa pela necessidade de alinhar as expectativas e as necessidades de um casal. Senão, a coisa não funciona. É simples assim. Para que o propósito da relação seja entendido e integrado, que é o primeiro ponto que nós colocamos aqui, para que ele seja entendido e integrado, é essencial que os parceiros se comuniquem, que eles aprendam a se comunicar, trazendo quais são as suas expectativas e necessidades de uma forma clara. E como eu sei se é uma forma clara? Perguntando para o outro o que ele entendeu. Não de uma forma provocativa, mas deixando isso claro. Olha, eu vou sempre perguntar para você o que você entendeu, para que eu me certifique que você entendeu. E vice-versa.
Sempre pergunte para mim o que eu entendi. Eu sempre vou dizer o que eu entendi. Porque assim deixa uma situação clara, justa posta daquilo. Nunca comunique coisas importantes por texto de WhatsApp. Nunca conversem coisas importantes do casal por WhatsApp, seja por texto, seja por áudio, seja por o que for. Isso tem que ser feito olho no olho e sempre se certificando se o que o outro entendeu, para que você entenda se a sua comunicação está clara e se ela está eficaz. Outra questão importante aqui no mesmo ponto é a questão das expectativas e das perspectivas. Isso é muito importante alinhar, porque são coisas distintas. Uma coisa é que eu estou na expectativa, ou seja, pode ou não acontecer. A outra coisa é a perspectiva, de que eu estou vendo, claro, tem plano, tem traço, tem tudo desenhado para acontecer. Expectativa é algo que pode ser. Olha, talvez aconteça isso. Então, é uma expectativa. Não, eu tenho uma perspectiva disso daqui, porque há um propósito claro. Então, nós temos essa perspectiva nessa direção. É a mesma que a sua? Estamos alinhados? Não estamos? Como é que é isso? Agora, aqui requer uma coisa também que é muito importante. Duas coisas, talvez, que são muito importantes. 3 me vêm aqui, subpontos aqui dentro. Primeiro é coragem. E com a coragem a maturidade. Porque coragem só vem com maturidade. Muitas pessoas elas não entram em contato com tudo isso que eu estou dizendo, apesar de saber, porque tem medo de perder o parceiro. Fica com medo de que se eu falar ele vai entender isso, ela vai entender aquilo, então eu não vou falar. Como eu vou falar e vai com dedos e etc. Papai, isso não é uma relação madura. Essa não é uma relação madura. Falta maturidade aí, de autoconfiança, de autocuidado, de ser justo consigo mesmo, de ter tranquilidade, de se sentir segura, de se sentir seguro na relação. Precisa ter coragem e por isso tem que ter maturidade para que isso aconteça. Senão, não vai acontecer uma comunicação clara e perfeita. A falta de comunicação, ela pode levar a maus entendimentos e frustrações enormes. E vão comprometer com certeza o propósito da relação. Às vezes tem propósito, está alinhado o propósito, mas a comunicação do dia a dia, daquilo que está sendo feito, é algo que não funciona. E esse é um problema. E o problema que nós temos aqui é que esse coraçãozinho não está subindo. Significa que vocês não estão apertando o coraçãozinho aí. Deixa eu ver esse coraçãozinho subindo aí para que mais pessoas venham aqui para a nossa live, que está indo já para o seu final aqui. Temos mais alguns minutos aqui. O quinto ponto importante é o valor de revisar e reavaliar o propósito. Aí precisa de maturidade. Isso, agora eu estou vendo o coraçãozinho. Mete o dedo aí nesse coraçãozinho para que o Instagram distribua a live. Reavaliar, revisar o propósito. O propósito de uma relação, ele precisa evoluir o tempo todo. Essa é uma falha que existe nas nossas vidas como estrutura humana. As pessoas ficam pensando num grande propósito de vida e não entendem que um grande propósito ele é constituído de médios propósitos, e médios propósitos são constituídos de menores propósitos. É outra palavra que eu queria, né? Pequenos propósitos, né? Pequenos propósitos vão gerar médios propósitos vão gerar grandes propósitos, né? Agora, existe o micro propósito e o nano propósito. Você vai, né? Coisas muito, sabe? Qual o propósito do olhar que eu tenho para minha companheira? Esse é um propósito. Esse é um micro propósito, por exemplo, um pequeno propósito. Qual o propósito de eu levar um café para minha companheira? Qual o propósito de eu perguntar o que ela gosta?
Esses são pequenos propósitos. Pequenos propósitos, conjunto de pequenos propósitos vão dar um médio propósito. Conjunto de médios propósitos vão dar um grande propósito. Então, é uma falha comum as pessoas imaginarem que o propósito de uma relação são propósitos grandes e, portanto, não reavaliar o propósito da relação o tempo todo para entender o que está evoluindo. Isso passa por o que a gente chama de acordos éticos, de você ter uma ética clara e alinhada com o seu parceiro, a sua parceira. E ética se revisa o tempo todo. O tempo todo. Os propósitos também se revisam o tempo todo. Propósitos talvez internos, seus, e propósito do casal. Eu me lembro de um conto, depois vocês escrevam aí e procurem, chama Orientação dos Gatos, do Julio Cortázar. E ele fala sobre a Lana e o seu gato. A Lana e o seu gato. Cara, é demais, é muito bom esse conto do Cortázar. Porque a Lana, ela é apaixonada pelo gato, o gato é apaixonada por ele, por ela. E o marido, que a gente não sabe o nome, Cortázar tem essas coisas, o marido tem ciúmes da Lana. E aí ele fica fazendo de tudo para agradar a Lana. Só que a Lana, o tempo todo é outra, a Lana. É isso que traz exatamente o conto. A cada dia uma nova Lana. Quando ela escuta Rembrandt, não dá para ela ser a mesma Lana. Ela é uma outra Lana após escutar Rembrandt. E o gato entende isso, e ela entende isso. Né? E a relação do gato com a Lana entendem isso. Mas o marido não entende isso porque ele quer aquela mulher fixa que ele idealiza. E não quem é a verdadeira Lana. É muito bom esse conto. Então revisar, reavaliar propósitos vai dar essa qualidade para fortalecer, para alinhar as perspectivas, fortalecer o compromisso. E especialmente quando surgem desafios e mudanças na vida de vocês. E especialmente quando isso acontece. Quando muda de casa, quando muda a sua profissão, quando aparece um filho, quando aparece o segundo filho. Muda completamente o propósito, a perspectiva, a expectativa. E um filho, por exemplo, é algo que é muito dinâmico. Porque a gravidez, entende, nos 3 primeiros meses é um propósito. Quando o bebê, quando aponta a barriga, já muda o propósito. Quando o bebê se mexe na 20ª semana, 25ª semana, isso muda o propósito. Quando chega nos últimos 3 meses, muda completamente outro propósito. Propósito sexual, propósito social, propósito de vida, tudo. Quando o bebê nasce, muda. Aquilo que não existia, de repente está ali. É uma loucura isso. Quem viveu sabe o que eu estou falando. E aí cada mãe vai lidar com o seu filho de uma forma, se o marido não compreender isso, e se a mulher não compreender que continua tendo marido, isso é um problema. Então alinhar as perspectivas, expectativas, ter pessoas que já passaram por essa situação à sua volta, como eu e a Lili fomos para o Luiz Paulo e para a Thaís, é de fundamental importância vocês terem bons conselheiros para alinhar essas mudanças de vida o tempo todo. E por último, e não menos ou mais importante, o relacionamento como um espelho do alto amor e da autoaceitação. Isso é mais profundo. Mais profundo. A qualidade da relação, ela muitas vezes ela reflete uma forma como o indivíduo se vê e se aceitam. É um espelho. Quando vocês estão me vendo aqui, na realidade, o que vocês estão reconhecendo é o que está aí dentro de vocês. Se eu começar aqui em Deutsch sprechen, ich werde Deutsch sprechen jetzt, und ich werde vor die Verbindung von meiner Frau und die Problem von meiner Frau oder meine in die ganze Leben. Vocês não estão entendendo porra nenhuma.
Se eu começar a falar alemão com vocês aqui, vocês não vão entender absolutamente nada. Vocês estão entendendo porque vocês sabem português. Isso está aí dentro de vocês. Vocês reconhecem aquilo que eu estou falando. Vocês reconhecem aquilo que eu estou trazendo para vocês. Quando nós estamos numa relação, é a mesma coisa. O outro é um espelho de mim mesmo. Quando ele fala, quando ele reflete, quando ela fala, quando ela reflete, quando ela traz alguma coisa, sou eu me escutando de uma outra forma. E o casal precisa entender isso de uma forma muito mais ampla. Porque durante muito tempo, as pessoas têm isso que eu estou dizendo, mas não sabem. E quando o outro, que não sou eu, muda, espera um pouquinho. Como isso? Eu me reconheci, agora não me reconheço mais? Como é que vai acontecer isso? Quem te deu o direito de você me mudar? Eu olhando como um espelho, sem me comunicar. Percebe o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Escrevam aí para mim se isso faz sentido para vocês. Compreender que eu não sou o outro, mas que eu me vejo no outro, é muito importante. Compreender que o outro é uma potência de mim, o outro faz com que eu me potencialize, o outro faz com que eu cresça, faz toda a diferença. Aí começa o trabalho ou a produção, como eu digo, do auto-amor, da autoaceitação, para que possa melhorar a qualidade da relação. E assim você poder contribuir na vida do outro de uma forma positiva e pragmática. Positiva e pragmática. Caso contrário, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, cuidar do outro é cuidar de mim mesmo. Precisa entender isso. Aceitar o outro é aceitar a mim mesmo. Mas para eu aceitar o outro, eu preciso me aceitar. Percebe? Tudo começa da gente. Por isso a pergunta que eu faço para a audiência é sempre: como você está cuidando de você? Em 100%, não é 99%, 100%, não estou cuidando de mim. Então, filha, como é que você vai cuidar da sua relação? Como é que você vai cuidar da sua relação se você não está cuidando de você, cara? Como é que você vai cuidar do outro? Como é que você vai querer que o outro cuide de você se você mesmo não está cuidando de você? Aonde está a autorresponsabilidade, a autoconsciência disso? É o filho que quer que a mãe cuide dele, sendo que ele não cuida dele mesmo. Fica tudo desleixado e mulambento. Eu canso de falar isso para os pais. Se seus filhos não estão se cuidando, não cuide deles. Faça o mínimo e deixe bem claro. A hora que você começar a cuidar de você e contribuir, eu volto a cuidar de você. Você quer quem? O papai bonzinho ou o papai malzinho? É o que eu falava para as minhas filhas. Eu estou aqui disposto e pronto para cuidar de você. E você se liga, porque você ainda tem casa, que é minha, não é sua. Limite. Clareza. Limite e clareza. Faz sentido, né, Marli? E lê da Marisa. Então, queridos, aqui estão 6 pontos. 6 pontos aqui para que a gente compreenda, em princípio, trouxe 6 pontos importantes, básicos, como 6 pilares de uma fundação, repassando o primeiro, alinhar o propósito e ter isso como base de uma relação, alinhamento do propósito. O segundo, a importância de crescer mutuamente esse casal. O terceiro, o papel do autocuidado e do respeito. O terceiro, a comunicação está clara, com acordos éticos, alinhando perspectiva e expectativas e as necessidades de cada um. O quinto, revisar sempre e reavaliar o propósito do casal, inclusive o propósito de estar junto. Né? Sempre. Faz sentido eu estar com essa pessoa? Sempre dá uma revisadinha aí, né? Na história. E o sexto, a questão do autoespelho, do autocuidado, do autoamor, para poder cuidar do outro. Perguntas, amados? Responder algumas perguntas aqui, porque eu já vou para a minha para a mentoria coletiva, mentoria de grupo que eu tenho
aos domingos às 20h30. Se você nunca participou, eu te convido, é só você escrever no direct para mim, eu quero participar da mentoria e minha equipe vai colocar você na mentoria no Zoom, tá? Às 8h30 começa a nossa mentoria coletiva. Você é convidado, se você ainda não participou, para que você experimente, esteja conosco e veja se faz sentido na sua vida estar sendo mentorado coletivamente por mim. Perguntas? Quero saber se tem perguntas. Eu acho que o cheiro é dessa velhinha, sabia? É, dessa velhinha. E eu achei que era do fogo. Perguntas, queridos? Diga para mim se você tem alguma pergunta. Fala, Ivani. Ivani. Ou Ivani? Acho que é Ivani. Perguntas, considerações finais, reflexões, como é que bateu isso em vocês? Escrevam aí, conta para mim. Todo domingo às 7h07 estou eu aqui falando sobre um aspecto do comportamento humano para que a gente consiga evoluir quanto humanidade no comportamento humano. Estou dando minha contribuição aqui, a minha audiência, para que a gente fale a respeito do comportamento humano. Quais reflexões vocês ficaram? O que ficou aí cravado, incrustado em vocês? Deixa eu ver se eu passei alguma... Boa noite, Rosana Reis. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio Robson. Boa noite a todos. Diga aí para mim. Nós estamos chegando ao final de mais uma live. Lembrem, pela manhã nós temos a aliança, nós temos a live da manhã, em que tem a aliança ativa dentro dela, que é uma meditação guiada que eu faço no YouTube, tá? 5h59 da manhã, todos os dias, segunda a sábado, né? Nós estamos num período aí um pouco atípico, mas já vai voltar ao normal, viu, queridos? Tá me exigindo bastante o momento agora. Amados, não tem nenhuma pergunta, nem consideração, não tem nenhuma reflexão, é isso? Então vamos seguir a vida? Ou vocês estão escrevendo, será? Eu sempre tenho essa dúvida quando eu pergunto isso, se as pessoas estão escrevendo aí, etc. Diz aí para mim. Aguardando um minuto para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se querem trazer como bateu isso em vocês. Respondi sua pergunta? Respondi, nem vi se você fez pergunta, Solange. Eu voltei aqui um pouquinho, não vi pergunta alguma. Ah, tem Edné, ó, Edi. Mira. Edi, nunca consigo ler esse nome, cara, tudo junto. Ediame? Edi. A Edi tem uma pergunta, deixa eu ver mais. Ah, tá aqui, ó. Um casal pode ter missões diferentes, mas um apoiando o outro? Agora sim, tá lá. Ó, essa é uma dúvida também recorrente. É possível? É. Eu já vi casais conviverem e viverem, eu dei o exemplo do meu tio Luiz Augusto, por exemplo, nesse sentido que você está trazendo. Mas o que eu vejo na realidade com os dois é que minha tia se anulou, né, dentro da missão dela. Ela passou a ser a missão cuidar da família. E ela tinha o sonho, fez pedagogia, queria ser enfermeira e etc. Ela abriu mão disso. Tem alguma coisa equivocada nisso? Não vejo que isso está equivocado. Eles alinharam o propósito. Meu tio saiu para o mercado de trabalho, foi lá, fez a profissão dele bem, deu sustentação, deu segurança para a família. E minha tia cuidou dos meus três primos.
de certa forma foi um alinhamento, né, do casal, que não se pode de forma alguma criticar isso. O que eu vejo é que as coisas, acho que é o mais importante da sua pergunta, é que o que faz a base de tudo que eu trago para vocês aqui é a natureza. É olhar como a natureza funciona. Isso foi talvez o que mais mudou minha vida. Quando eu entendi isso, eu saquei isso, falei, cara, o que valida qualquer coisa é a natureza. Por quê? Porque a natureza é a obra de Deus. É um sistema que está funcionando e funciona bem, então você tem que olhar. Nesse sentido, tudo na natureza é feito em pares. Eu sempre digo isso. Nada, absolutamente nada que é natural, feito por Deus, ou por o que quer que seja que você chame, não importa, o universo, uma força, não sei das quantas, não importa. Foi e é feito e é reproduzido em pares. Então, por que vai ser diferente com o ser humano, cara? Com os seus projetos, com as suas relações? Não é. Então, independentemente se um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa dentro daquele propósito, a missão e o propósito, ele tem que ser o mesmo. Se ele estiver dividido, não vai funcionar. Essa é a pegada e a resposta para a sua pergunta. Aí teve a pergunta da Edi. Cadê a pergunta da Edi? Está aqui. Como fazer quando o outro não escuta e não reconhece que pode errar também? Uau! Essa é uma boa pergunta. Aliás, não existe mal pergunta, né? Isso é um cacuete, é uma falha, né? Toda pergunta faz sentido, toda pergunta está sempre correta, né? Não existe pergunta errada e pergunta burra, tola. Cara, todas as perguntas são perguntas que nós precisamos acolher. Algumas, dentro da temática, faz mais sentido, né? E ela traz um escopo maior, é isso que eu quero dizer. Essa é uma dessas perguntas, né? Que traz e evolui, que cresce, né? O tema do que nós estamos trazendo. Então, veja, você me faz lembrar, Edi, nem sei se você está aí ainda, se estiver aí, me dá um toque. Você me faz lembrar um curso de comunicação que eu fiz, chamava Uma Conversa em Curso, um Curso em Conversa. E eu trouxe exatamente essa problemática. Eu já estava separado e passando por vários problemas com a mãe das minhas filhas. E eu tentava me comunicar com ela e a coisa não funcionava. Ela não entendia, se entendia, não fazia. Ou seja, cara, eu estava muito irritado, infeliz, não estava legal. E eu trouxe essa problemática no curso, exatamente essa. Né? Quer dizer, minha ex-mulher não quer me escutar. Né? Como é que eu faço para ela me escutar, e etc. E aí a facilitadora falou assim para mim, conversa comigo, Luiz Marcelo, conversa comigo. E aí eu comecei a conversar com ela, né? E ela fez assim para mim, ó. E eu falando para ela, e ela com o livro na minha cara, assim, ó. E eu falando com ela. Aquilo foi uma porrada no meu fígado, para dizer. Eu olhei, cara, ela baixou o livro, você entendeu? Eu falei, ela não quer falar comigo. Eu falei, exatamente, ela não quer falar com você. Ela está com o livro. Você tem que saber se o outro quer falar com você. Se o outro não quer falar com você, nada a fazer. Então, quando o outro não quer escutar, ele não quer escutar, está com os ouvidos tapados, ele não quer escutar, você vai fazer o quê? Nada. Nada a fazer. Aí eu lembro do que traz, né, a oração da Gestalt terapia de Friedrich Perls, que eu sempre trago aqui. Qual que é a oração? Que é um dizer, né? É uma oração no sentido de um dizer, né, da Gestalt terapia. Eu não vim para atender às suas expectativas. Tampouco você não veio para atender às minhas expectativas. Se nós nos encontrarmos, ótimo. Se não nos encontrarmos, nada a fazer. Então, se o outro não quer escutar, Edi, nada a fazer.
né? Só quando ele quiser escutar verdadeiramente que a coisa vai poder acontecer. E quando ele não reconhece, né, que pode errar também. E essa pessoa está num problema bem grande, né? Porque todos nós falhamos. Agora, veja, eu não gostaria de estar com uma pessoa que não me escuta e que não reconhece seus erros. Esse problema é dele ou muito mais seu? Essa é a pergunta. Quanto que tem de auto-amor aí, de autocuidado com você nisso? Quanto que é que você está se expondo em algo? Percebe? Então, eu não estou dizendo que você tem que abandonar, nem sei qual é a relação que você tem, se tem filhos ou não, etc., que você tem que se separar, não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez a atitude seja muito mais de você cuidar de você, de ter esse autocuidado, esse auto-amor, e dar espaço para que o outro venha falar com você. Ao invés de você ficar insistindo, dando murro em ponta de faca, insistindo numa coisa que o outro não quer. É muito simples a história. Esse é um ponto. O outro ponto é o quanto você está cuidando de você e do outro, independentemente das atitudes dele. O bem falar, o bem querer, o bem dizer. E se você fizer isso que eu estou te falando, você vai ver uma grande diferença, né? Se você pegar pequenas coisas, mas com verdade, não é manipulada, inventada. Não. Que você sabe que você gosta do que essa pessoa faz. E dizer na hora que ela fizer. Na hora que ela estiver lá fritando o ovo, que é o jeito que ela frita ovo, você gosta, você chegar e falar assim, eu adoro como você frita esse ovo. E sair, não falar mais nada. Deixar no vácuo. Ou o olhar que a pessoa dá, ou como ela cuida do filho, ou como, não importa. O perfume que usa. Você dizer claramente naquele momento, esse perfume que você usa me agrada. Precisa de coragem. Precisa colocar a viola no saco, como dizia minha avó, meu avô. Deixa eu colocar a viola no saco para que você tenha uma atitude. Precisa engolir o orgulho para que você possa fazer isso que eu estou dizendo. Senão a coisa não acontece. Então, veja, quando eu verdadeiramente aprendi o que era a justiça e o amor, e eu não sabia o que era a justiça e o amor. Quando eu aprendi o que é a justiça e o amor. E isso vai estar dentro de uma forma bem clara dessa nova metodologia que nós estamos criando, que eu estou desenvolvendo, e daqui a pouco vocês vão ter contato. Quando eu aprendi o que era justiça e amor, eu percebi que eu não me amava e que eu não era justo comigo, e muito menos era justo com o outro, e também não amava o outro. Foi duro eu olhar para isso. Foi muito duro olhar para isso, mas eu tive que olhar para isso. E eu fiz um compromisso com a relação que eu tinha. Eu não critico mais, eu não maltrato, eu só bem trato, eu bem olho. E eu sabia que tinham dois caminhos nessa jornada. Ou a pessoa ia vir comigo, ia perceber isso e ia vir comigo, ou a pessoa ia ficar mais irritada ainda e ia começar a se afastar de mim porque não queria aquilo. Não tinha outra opção na história. E não com deboche, com sarcasmo, com cinismo, não, com verdadeiramente no coração, de dar bom dia mesmo que a outra pessoa não te dê bom dia. De uma forma elegante, digna, honrosa, rara, amorosa. E o que aconteceu foi que a gente se separou. Essa é a verdade. Por quê? Porque essa pessoa não queria e não quer até hoje. Eu conheço a pessoa até hoje. Ela continua a mesma coisa 14 anos passados. 13 anos, 14 anos passados. A mesma coisa. Reativa, briga, brigona e etc. Não quer. Ou seja, não entendeu que ela fazer isso é um desamor com ela. É um desrespeito com ela, não é só com o outro. Mas eu não queria mais aquilo. Então eu comecei a bem olhar, bem tratar, bem querer e bem falar. Então é o que eu falo que é a mudança das cores. Eu sou branco, o outro é vermelho. Então o que nós vamos ser? Vermelho ou rosinha, dependendo da intensidade da história. Agora, se o outro é branco, eu sou vermelho, nós estamos nessa pegada, e eu mudo para azul, nós não seremos mais rosa nem vermelho.
E se o outro não gostar de azul, vai ser um problema. Olha o azul aí. Vai ser um problema. Percebe? Percebe? Então é isso, Edi. Acho que a Edi não tá nem mais aí, mas a gente manda para ela a live, viu, Sol? Manda para Edi a live dizendo que eu respondi a pergunta dela. Tá? Cadê ela? Olha lá. Edi Miranda. Ediane Miranda. Tá? Manda para ela. Pode existir um casal que seja totalmente diferente, tipo, um gosta de doce, o outro de salgado, um de cor-de-rosa, outro de azul, e é possível existir essa convivência? Claro que pode. Claro. Não seremos totalmente compatíveis com o outro. Né? De forma alguma seremos totalmente compatíveis com o outro. Não tem nenhum problema. Eu vou ser mais radical. Eu gosto de praia, o outro gosta de montanha, por exemplo. Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que abrir mão. Então, um final de semana vai ser na praia, outro final de semana vai ser na montanha. Um final de ano na praia, um final de ano na montanha. E não tem nenhum problema. Né? Qual é o problema disso? Ou você passa na praia, eu passo na coisa. Não, porque senão não é um casal. Isso pode acontecer eventualmente, mas como um casal não pode acontecer. Simples assim. Porque fazem o quê? Em conjunto, em pares. Senão a coisa não funciona. Não funciona. Essa liberdade que foi criada, esse conceito libertino que foi criado, é para que você esteja livre, leve e solto. Isso não significa você estar casado. Você não estará casado dessa forma. Pode esquecer, não existe. Você não vai construir nada desta forma. Mas Marcelo, você está falando um pensamento conservador, retrógrado. Não, você pode classificar como você quiser. Eu só estou dizendo qual é a realidade. De você observar quem está à sua volta e como se construiu isso. O que pauta para a gente são fatos. É isso que tem que pautar a gente. Fatos e a obra de Deus, a natureza. Toda vez que você quiser violentar, romper a obra de Deus, é o que Adão fez. Você vai ter problema. E eu não estou falando nada de religião aqui, hein? Você pode olhar a história de Eva e Adão como uma analogia crônica. Não importa, como arquétipo, não importa como você vai olhar, não importa. Mas toda vez que você violar, toda vez que nós violarmos aquilo que é sagrado, vai ser um problema. Vai ser um problema. Muito bem, amados, eu tenho live agora, tenho uma mentoria agora, coletiva, todo domingo, às 7h07 eu estou aqui na live para todos, e às 20h30 eu tenho uma mentoria coletiva. Se você não participou ainda e quer experimentar, participar, é só você escrever no direct, eu quero participar da mentoria. Minha equipe vai te colocar lá no Zoom, agora às 8h30. Tenho 3 minutos para tomar uma água, me preparar e ir para a mentoria. Tá bom, amados? Vamos falar mais do amor lá, que é o tema desse mês, tá bom? Um beijo para vocês, te vejo na mentoria agora coletiva, ou se não amanhã, às 5h59 da manhã no YouTube, na live da manhã. Beijo, tchau!